Oi, gente, começando a semana, segunda-feira, né? A gente juntinho aqui depois de uma mega power vitória do Brasil. Segunda-feira, com muita saudade de você, porque a gente passa 2 dias aí tão longe, né? E sempre para dar aquele toque do início do programa para a gente começar a semana. A mensagem de hoje é o seguinte, que a verdade, no fundo, é que você sempre sabe a coisa certa a fazer. Quantas vezes a gente está sofrendo, mas no fundo a gente sabe a coisa certa que a gente tem que fazer. Agora a parte mais difícil é fazer, né? Conta pra mim. Mas se você fixar, se você prestar bem atenção, o olhar no hoje, no presente, você vai ver que o futuro ele chega sozinho e ele chega de repente. Então não adianta ficar se preocupando demais. E sabe de uma coisa? O futuro está mais perto do que a gente pensa. Então deixa o sofrimento para lá, foca no presente, respira fundo, bota fé, que ele vai te ajudar a resolver essa questão que está atormentando o seu coração, tá bom? Bom, começar? Dia de saúde hoje, Dani, vamos lá. Eu tenho que, antes de passar a bola para ele, cumprimentar pelos 2 anos de República. O programa ficou lindo, maravilhoso, Lucas Sanseverino. Obrigado, amei, pessoal. Viu? Parabéns por esse sucesso. Um programa que saiu da faculdade, né? Verdade, né? Só um sonho que deu certo, né? Graças a Deus. E deu muito trabalho, mas ficou muito legal mesmo. Ficou Eu também lindo. gostei muito, viu? Boa tarde pra você, só Verdade. obrigado aí pelo apoio. Boa tarde pra você aí de casa. A gente quer levar nossa alegria pra você e conversar com você também. Então fique à vontade para participar do nosso programa 9711-1313, opção 1, depois 1 novamente, para você deixar sua pergunta gravada ou ao vivo direto com a Solange no 3922-1387. Você pode participar também pelas redes sociais, facebook.com/Falando Nisso Band. Você pode deixar a sua pergunta, a gente não vai falar o nome hoje quem for perguntar, até para preservar a mesma pessoa por causa do nosso assunto, mas também a gente tem um sorteio muito legal, tem essa camiseta da Band Vale para você, mas Pizza Hut é pizza e refrigerante, olha que delícia, e também Marcos e Belucci. Tudo isso pode ser seu, é só você acessar o nosso Face, curtir quem não curtiu e participar do sorteio, tá bom? E vale lembrar, Luquinha, tem gente que reclamando, só sai para São José dos Campos. É o Facebook que faz o sorteio, tá, gente? É um aplicativo do Face, a gente não sabe nem quem está participando, porque a partir do momento que vocês curtem e põem o link, o Facebook deixa registrado, é como se fosse uma loteria, tá? Bora lá falar sobre saúde. Você sabe o que causa hemorroidas? Está cheio de gente com vergonha. A gente recebeu tanto e-mail para falar sobre esse assunto e todo mundo com medo sobre vergonha, essas coisas todas. Como é que a gente previne? Será que todo mundo vai ter um dia? Ele está aqui novamente, a gente ama quando ele vem. Dr. Rodrigo Bruno, que é coloproctologista. Agora eu consigo falar direito. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Ele trouxe até, Luquinha, umas amostras aqui do nosso Fiofó por dentro, entendeu? Para a gente entender um pouquinho sobre o que é a tal. A hemorroida todo mundo tem, é doença hemorroidária, é isso? É isso. Boa tarde, Boa Solange. tarde. Boa tarde, Lu. Boa Boa tarde a tarde. todos. É isso mesmo. A hemorroida é um plexo artério-venoso, ou seja, de artérias e veias que a gente tem no intestino. E todo mundo tem, desde que nasce, todo mundo tem isso. Agora, a doença hemorroidária, quando esse plexo artério-venoso começa a dar problema, é quando a gente aí começa a aparecer as doenças hemorroidárias, que são, que a gente fala, coxins hemorroidários, são como se fossem varizes no intestino lá embaixo, que aí podem causar algum desconforto, e aí quando a pessoa procura o médico para saber o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no nosso fiofó por dentro como é que pode acontecer isso aqui, mas já está cheio de perguntas. Vamos Tem lá. mesmo. Aqui. Só a Janete quer saber se o filho dela pode estar com hemorroida. Diz que ele tem 3 anos de idade e quer saber se é possível criança ter isso. Boa pergunta. Ótima pergunta. Janete, é uma ótima pergunta. Normalmente, a criança também nasce com esse plexo, tem a hemorroida, mas a doença hemorroidária em crianças muito pequenas é difícil de acontecer. O que acontece normalmente é, crianças com 3 anos, mesmo que esteja o intestino um pouquinho mais preso, o que pode acontecer é um prolapso mucoso. Isso é muito mais comum. O que é? Em vez de você ter a doença hemorroidária, a gente pode ver aqui que aqui são as veias dilatadas. Né? Essas aqui. Isso é a doença hemorroidária, que ela pode ser grande e pode ser pequena. Agora, aqui é a mucosa intestinal. O que acontece às vezes é que essa mucosa intestinal, na criança, ela pode prolapsar, ela pode sair para fora, e isso é bem parecido com doença hemorroidária. Mas o tratamento e como isso vai, como nós vamos tratar é um pouco diferente. Isso normalmente
a gente procura um cirurgião pediátrico para poder fazer o diagnóstico e avaliar e aí ver como que isso vai ser tratado. Ok, então, tá aí a dica, tá cheia de perguntas. Tem uma fofa amiga nossa que falou assim que operou 2 vezes, o porquê, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Lucas. Mas agora eu tenho uma pergunta para você, é a nossa enquete de hoje. Você acha que a vergonha atrapalha no tratamento das hemorroidas e a pessoa às vezes fica sofrendo? Sim ou não? Então participe com a gente, fique à vontade para conversar, não precisa ter vergonha de falar com a gente, tá bom? Bom, fica aí que a gente vai conferir agora as notícias da redação. O país está estagnado com essa notícia, com esse crime absurdo. E mais uma vez, quem sabe dentro dessas manifestações a gente consiga mudar o nosso Código Penal e a Lei de Execução Penal. Um menor foi apreendido ontem e confessou ter participado do assalto que terminou com a morte de um menino boliviano de 5 anos em São Paulo. Outros 2 suspeitos também foram presos. Marcelo Moreira, vamos ver. As buscas não param. Nem no final de semana, a Polícia Civil deu trégua à quadrilha que matou o pequeno Brian em Anarico. Neste domingo, a investigação apresentou um 3º suspeito, menor de idade. Ele confessou participação no crime que chocou o país na última semana. Eu saí do quarto, aí deixei a mulher. Eu falei, vou procurar mais dinheiro. Na hora que eu fui descendo, aí tinha um outro menino lá embaixo, eu só vi o disparo, todo mundo saiu correndo, eu saí correndo dentro da casa também. A polícia ainda procura por outros 2 criminosos. Wesley Soares Pedroso, de 18 anos, e Diego Freitas Campos, de 20, o mais perigoso, que teria atirado na cabeça do menino boliviano de 5 anos, assassinado no colo da mãe. Brian morreu porque chorava muito. São todos ladrões de moto, envolvidos em várias ocorrências, totalmente fora de lógica, totalmente fora do raciocínio humano, imaginar alguém friamente disparar um tiro contra a cabeça de uma criança que estava assustada, chorando, e ainda abriu a mãozinha com 2 moedas e pediu que a mãe entregasse as 2 moedas, já tentando preservar a própria vida, e mesmo assim, esse indivíduo, esse facínora, dispara um tiro contra a cabeça dessa criança. Na sexta, os policiais prenderam 4 suspeitos, mas só um foi reconhecido por testemunhas. Paulo Ricardo Martins, de 19. No sábado foi a vez de Felipe dos Santos Lima, de 18 anos, ser preso. Ele também é morador de São Mateus e vizinho da casa das vítimas. A quadrilha teria informações de que os bolivianos, por não terem conta em banco, guardariam dinheiro em casa. As vítimas entregaram R$ 4.500. Mas os criminosos queriam mais e, por isso, atiraram antes de fugir. Neste final de semana, grupos de bolivianos fizeram protestos em vários bairros de São Paulo. Eles pediam maior agilidade na investigação e uma punição severa aos criminosos. Semana passada, quando eu comentei algum crime, eu não lembro qual foi, eu recebi uma ligação na redação de uma senhora se dizendo advogada e ela falou que eu precisaria conhecer melhor o que são os direitos humanos antes de meter o pau. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Leva esse cara que matou a criança de 5 anos para sua casa para cuidar, tá? Bom, julho é mês de férias, normalmente é o período em que cresce o número de viagens de brasileiros, principalmente para a Europa. A Anvisa recomenda aos viajantes que tomem vacina contra sarampo. A doença, que foi praticamente erradicada no Brasil, pode acabar voltando ao país como lembrança de uma viagem. Vamos acompanhar a reportagem de Kátia Saqueto. Lívia já está de malas prontas para a viagem. O destino é a Bélgica e a Irlanda. Mas antes de embarcar, vai se vacinar. Preocupa, né? Lógico, a gente quer curtir a nossa viagem 100%, né? Quer estar saudável lá, não ter que se preocupar com essas coisas. Assim como a poliomielite, o sarampo é uma das doenças que foram consideradas erradicadas no Brasil depois das campanhas de vacinação das últimas décadas. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, os países da Europa registraram cerca de 26 mil casos de sarampo em 2011. 14 mil só na França. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e pode ser transmitida de pessoa a pessoa ao tossir, espirrar ou falar. No estado de São Paulo foram registrados 5 casos este ano, todos importados de outros países.
Para evitar o reaparecimento delas por aqui, a Anvisa pede que turistas brasileiros tomem a vacina tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba. Realmente preocupa, porque as pessoas viajam para todos os locais do mundo e tendo na Europa esse contingente, há chance sim de pessoas terem que ficar alertas obrigatoriamente. A recomendação é que se tome a vacina 15 dias antes da viagem. A tríplice viral está disponível no Sistema Único de Saúde. Vale lembrar que quem já foi imunizado na infância ou já teve sarampo não precisa tomar uma nova dose. Pois é, tá aí as dicas. Bom, hoje todo mundo está falando aí, né, Luquinha, da questão das manifestações, pararam na rua, só vai acontecer, não vai acontecer, como é que tá? A manifestação a gente não sabe ao certo, agora as estradas estão paradas. Né? Pois é, olha só, a gente tem estradas paradas em todo o país. Essa paralisação de caminhoneiros ligados ao movimento União Brasil Caminhoneiro teve início hoje de manhã. E olha só, os 2 acessos ao Porto de Santos foram bloqueados, o sistema Anchieta Imigrantes também, e as manifestações elas não interrompem não. Elas não na verdade elas não param, elas interrompem os 2 sentidos da rodovia Castelo Branco Sol, em São Paulo, na altura do quilômetro 30, em Itapevi também. E no trecho sul do Rodoanel, na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E um grupo de manifestantes interrompe também o tráfego no quilômetro 45, sentido Mauá. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro também tem rodovias fechadas. E essas paralisações elas devem seguir, Solange, até quinta-feira. Isso, até quinta-feira. E as propostas dos caminhoneiros quais são? São o subsídio do preço do óleo diesel e a isenção de pagamento do pedágio pela categoria em todas as rodovias do nosso país. E deve ser, então, até quinta-feira que isso deve acontecer. A gente está acompanhando aqui com o nosso departamento de jornalismo a Via Dutra. Por enquanto, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Eles falaram, até agora não teve nenhuma manifestação que parou a Dutra, pelo menos aqui na nossa região. Bom, você pode participar do nosso programa pelo Face e também do nosso sorteio. Mas fica aí que no próximo bloco a gente vai conhecer os sortudos do Vale Cap. Fica aí.